um estado de depressão. E depois é difícil sair. Só Deus mesmo fazendo misericórdia na nossa vida. Eu sou conflitão. Mas foi muito soco na cara, foi muita paulada, bati muito mesmo, ficou curado. Deus abençoe a vida da Daiane. Mas assim, em alguns momentos a gente, como ela falou, a gente sente vontade também de tragar tudo. Por que eu acho interessante chamar a sociedade, essa programação aqui de vocês, a agenda cultural, muito interessante quando se chama sociedade para dentro da igreja. Eu poderia ouvir isso. E por mais que seja um ambiente de igreja, um ambiente cristão, tem que chamar para as pessoas ouvirem qual é realmente a verdadeira cura, qual é o verdadeiro sentido de tudo isso. Posso? Daí você que já passou pelo problema. O que você assim, diria, né? Para a gente que muitas vezes tem pessoas, né? Não tem o problema, mas tem pessoas. É uma situação que normalmente você se sente de mãos atadas, né? O que você aconselharia? O que é que você descobriu que você deveria ter feito e o que você diz assim que foi muito negativo para você? Bom, é o mesmo que eu falei. Você às vezes não quer ouvir nenhuma pessoa, não quer nenhum abraço de uma pessoa. Tem momentos assim de crise que você não quer saber. Na verdade, você até parece que você está fugindo de Deus aqui, você não quer nem que Deus fale com você. Realmente é buscar a palavra mesmo, ou você orar. Eu orava muito. Às vezes eu chegava de noite, eu já sabia, eu começava a ficar, tinha noite que eu passava a noite inteirinha chorando. E aí tinha um momento assim, parece que Deus dava um estralo. Não, você tem que parar de chorar e orar. E às vezes eu abri a boca chorar e tentando orar, porque parece que é assim, o inimigo está te falando uma coisa e Deus está te falando outra, e você fica naquele meio termo. Aí você vai aos pouquinhos se levantando, não, eu tenho que orar, eu tenho que pedir para Deus me tirar, porque isso não é dele. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que falar de Deus, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que me amar, porque antes eu também não me amava, eu achava ridícula, que eu tinha cabelo feio, que eu era gorda, você começa a ter muitos sintomas, várias coisas que você tenta ao mesmo tempo, você não tem vontade de nada, de trabalhar, de estudar, de ajudar em casa mesmo, de nada, aí você é buscar Deus, não tem outra saída, de verdade, não tem. Acho que cada ano passou, né, vem de criança, né, pelo segmento. Só que eu vejo assim, a depressão, para mim principalmente, é como você se livrar da droga. É um tratamento contínuo para o resto da sua vida. Eu levo isso comigo desse jeito. Porque eu não tenho minha família, nenhuma pessoa, os mais velhos com depressão. A genética minha não tem isso, né, pelo que a gente ouve falar com membros da família. E comigo aconteceu, né, e após um episódio, né, grave na minha vida, um episódio drástico na minha vida, e eu entrei nisso. Né, foi logo o falecimento da minha mãe. Minha mãe faleceu com 56 anos, né, na flor da idade. Eu com meus 21 anos, sozinho em casa, com meu pai. E eu entrei em depressão junto com ele, né, na verdade. Eu vi o sofrimento dele, o meu sofrimento, né, e nem estava falando de remédio, assim, comprimido, né. Eu tomei o coquetel, que eu chamo de coquetel, que eram 8 remédios, durante um ano. 8, entre remédio para pressão alta, remédio para dormir, remédio quando você acordava mal já, tem que tomar remédio. Né? Então a gente vê no mundo de hoje que a depressão está acabando com muita gente.
E eu só vim me libertar depois que eu comecei a refletir muitas coisas comigo. Eu falei, pô, eu morava com meu pai, né, na casa. Eu falei, pô, se eu não for forte, eu não ajudo meu pai. E nisso veio desencadear isso. Né? Eu vim, graças a Deus, me livrar dos remédios, né, e ele até agora, né, ele ainda é dependente do remédio. Ele é dependente, pelo menos para dormir. Ele não consegue dormir sem, no mínimo, 3 remédios. Tem que tomar. E nessa vez você falou de abraço com a família, né, eu, quando morava lá, eu evitava muito ficar sozinho em casa, principalmente na minha casa. Né, tanto que o pessoal brincava comigo, mas eu vou para casa do teatro. Pô, lá é um lugar que você não vai me achar. Não vai me achar. Eu mesmo, e agora a gente saindo, fui embora para vários lugares, tentava fazer a mesma coisa. Aqui, se você for na minha casa lá e bater, chamar qualquer dia de segunda a segunda, você não vai me achar à noite. Aí eu brinco com o pessoal que eu vou para casa para tomar banho e dormir. Né? Eu cresci no meio de muita gente, e quando eu estava sozinho, quando eu passei por depressão, eu me isolei muito. Percebi que a solidão não é bom. Não é bom. Pior coisa. Até tem uma coisa que eu fiz, logo comecei a frequentar a igreja, tinha um grupo de teatro que estava começando a criar as perninhas, vamos dizer assim. E eu, em casa, eu só estudava. Então, depois comecei a frequentar a igreja, você começa a ocupar sua mente. E Deus vai te enchendo, vai te enchendo. Até mesmo o teatro me ajudou muito. Porque eu era uma pessoa super tímida, bem retraída. E o teatro me ajudou bastante. É você fazer algum exercício, você procurar alguma atividade, realmente ocupar. Igual a Alex falou, não deixar a mente vazia. Porque o diabo vai jogar as flechas e vai fazer de tudo para você cair, né? E o teatro eu fazia com a pantomima, dançava. Até mesmo no teatro, quando tinha aqueles momentos íntimos com Deus, eu chorava muito, assim, às vezes até mesmo antes da apresentação acontecia alguma coisa comigo. Ou era crise, ou atacava dor de cabeça forte. E aí depois eu fui percebendo que era o inimigo tentando me tirar dessas atividades, para me ver caída novamente, né? Mas Deus é maior. Falando assim de remédio, né, você não tomou nenhum remédio, né? Você tomou algum remédio? Assim, durante um ano. 8. E assim, esses remédios, eu vou fazer uma pergunta assim, esses remédios, eles ajudam até que ponto? Na verdade, o remédio é igual assim, o que eu tomava à noite, né, era tomar 10 minutos que eu estava dormindo. Independente se tivesse triste, se tivesse alegre, ele apagava. E o de manhã, quando eu tomava em torno de 2 ou 3 remédios, logo de manhã em jejum, ele dava tipo energético. Meu olho abria assim, eu só não sentia aquela tristeza profunda. Mas o sentimento. Mas ele te deixava durante o dia assim, não... Relaxado. Não conseguia sair de casa. Eu andava no desenho, assim, como se tivesse fumado um par de baseado. Então, assim, aquele que. Muitas vezes a depressão desencadeia outros tipos de problemas. O meu caso foi, eu nunca tive pressão alta. Depois do evento, esse daí, minha pressão começava. A pressão normal para mim era ali 14/9, sabe? E o pessoal se espantava muito, chegava normal? Não, na época, sabe? A pressão mantinha nesse patamar. Eu ia na farmácia a cada 2 horas de pressão. Né? O médico pediu um controle rígido. O remédio eu tomava 2 horas o Avloc. É um dos remédios mais fortes para a pressão alta. E eu media a cada 2 horas. Eu ia lá, estava 16/10, a mulher olhava, não estava normal. Para mim, e ela falava, geralmente quando a pessoa está com 16/10, ele está tremendo as pernas, tá é assim, então é algo que o remédio, tanto o remédio quanto o não remédio, quando você tomar ou não tomar, assim, algo tipo como se fosse do seu corpo, genético mesmo. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E tanto como reage, tanto é exemplo do meu pai. Eu tomava os mesmos remédios dele. E eu fui, né? Meu pai,
morava com ele lá, que ele chegava a tirar o remédio para mim, botava do lado da minha cama, falava, filho, toma antes de eu dormir. Ah, tá bom. Eu chegava a pegar esse remédio, eu levava na cama, escondia, e para ele eu falava que tomava, porque se eu não estivesse tomando, já me levava no médico, entendeu? E ele não consegue largar. E muito vezes é muito psicológico. Até hoje, ele não consegue dormir se não tomar remédio. Então eu acho que vai muito psicológico da pessoa. Se tem uma força de vontade maior, quanto eu. Eu falei que eu não ia tomar mais e não tomei. Independente, se eu tivesse triste, eu ia procurar alguém para conversar, para dar risada. Né? Alguma coisa eu ia fazer. Só que você tem que canalizar o teu sentimento para alguma coisa boa. Né? Meu pai já é mais fechado, totalmente, é o oposto de mim. Meu pai é aquele que fica dentro da casa e tem poucos amigos. Então ele não saía, não conversava. Então eu tive que canalizar. Na verdade, o remédio vem só, acho que te deixa um pouco mais calmo só. Você, quem tem depressão, toma muito medicamento, você acaba ficando viciado. Igual seu pai não consegue dormir sem um medicamento. Na verdade durante o dia ele só vai te deixar um pouco mais calmo, mas os sintomas, o sentimento é a mesma coisa. Eu sofro já há 15 anos, há mais de 15 anos, um problema de dor de cabeça também muito forte. E há exatamente um ano, durante 15 anos eu tratava como uma simples enxaqueca. Todos os médicos de registro diziam que era enxaqueca que eu tinha. E só que daí começou a dar umas crises muito fortes e eu procurei assim, um especialista fora daqui, do Vale, e esse neurologista fez vários exames e tal, enfim, descobriu algumas coisas assim, erradas no meu cérebro, né? Bom, descobriu um cisto no cérebro e falou que eu tenho cefaleia bioquímica e tem uma outra coisa também que eu não sei falar o nome, mas é assim, são as artérias do cérebro, que elas se contraem e dilatam, e isso dificulta a passagem de sangue e do oxigênio no cérebro. Quando ele me deu esse diagnóstico, já acompanhado de uma lista de medicamentos, claro, eu sempre fui uma pessoa assim, um pouco depressiva, né? E isso já me deixou muito para baixo, porque ninguém quer ter uma coisa dessa sem saber o que é. E já mistura com, será que eu vou ter um AVC? Será que eu vou ter um aneurisma? E a gente fica com aquilo tudo na cabeça, porque a gente não conhece muito, e eu fui entrando. E esse medicamento que eu tomava, ele provocava a depressão, segundo a explicação que o médico me deu. Aí, para combater isso, ele me deu antidepressivos para tomar. Começaram com pequenas doses, hoje eu tomo altas doses de antidepressivos, de calmantes, tarjas pretas, todos. E esse remédio, mais um outro remédio forte, que é para combater, para melhorar esse problema aí das artérias. E, enfim, juntando com os outros problemas da vida cotidiana e tal, a gente começa a pensar muito e concentrar essas coisas e se sente assim, lá no fundo do poço mesmo. E para a gente sair de lá, é só olhando para cima. Uma vez alguém me disse que se você está no fundo do poço, você não tem como descer mais. Você já chegou no fundo. Então a sua única opção é olhar para cima, porque para os lados está tudo escuro. E para cima a gente vai ver a luz. E lá que eu enxerguei Jesus na minha vida e comecei a ter um pouco mais de força para lutar contra essa doença, contra qualquer outra coisa que possa vir. Problemas e tal. Mas o medicamento em si, ele é uma faca de dois gumes, porque ele tanto faz relaxar, como ele diz, ou você dorme o tempo todo, ou você fica ali parado, sem vontade de fazer nada, você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de ver ninguém, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de comer, e fica ali, aí as pessoas ficam perguntando, aquilo te irrita,
aí você se deprime mais ainda por causa daquilo que você acha um lixo. E quando eu comentei isso com uma amiga minha, ela só faltou bater em mim. Ela falou que eu não posso dizer que eu sou um lixo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu jamais poderia dizer que eu era um lixo. E aprendi que estou aprendendo ainda, na verdade, que realmente é o que o pastor Tarcísio acabou de falar. A gente precisa de alguém que caminhe com a gente precisa de conversar, de ocupar a mente, de tentar fazer coisas agradáveis, talvez fora da rotina, para que tente combater esse mal, não só com medicamentos.